Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Direito Constitucional e hoje a gente vai falar sobre o Poder Legislativo. Nós vamos dar continuidade a esse tema aqui, que é muito bacana, que é Poder Legislativo. No nosso primeiro módulo sobre Poder Legislativo, o que a gente falou? Falamos sobre a organização do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo ele é composto pelo Congresso Nacional, que é um órgão bicameral. E o Congresso Nacional, ele tem duas câmaras, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Falamos também sobre maiorias. Nós vimos aqui a diferenciação de maioria absoluta, maioria relativa e maioria qualificada. A maioria absoluta é a maioria dos membros. A maioria relativa ou simples é a maioria dos presentes. Já a maioria qualificada é aquela que vem fracionada. Maioria de 2/3 ou 3/5. E a gente viu aqui quando que eu utilizo cada uma dessas maiorias para aprovar algum projeto de lei, tá? Nós falamos também sobre as atribuições do Congresso Nacional, atribuições do Congresso Nacional. Congresso Nacional que tem competências com sanção do presidente, para fazer lei ordinária ou lei complementar, e competências sem sanção do presidente, que é a competência do 49, por exemplo, ela é sem sanção do presidente, exercida por meio de decreto legislativo, e eu posso chamar então de competência o quê? Exclusiva do Congresso Nacional, tá? Bem, agora no seu caderno, competência privativa da Câmara, tópico 4, então aí, competência privativa da Câmara. Competências privativas da Câmara dos Deputados. Competências essas que constam do artigo 51 da CF. E olha, pessoal, essa aqui é muito fácil, você vai gravar agora, nesse exato momento. A Câmara só tem 5 competências, então se cair assim na sua prova, compete privativamente à Câmara, enunciado. 2 pontos. Letra A. E aí, essa é muito fácil, porque você vai saber o que a Câmara faz, tá? Ela só tem 5 coisas. A letra A tá assim, ó. Aprovar previamente a escolha de determinado indivíduo para que seja nomeado ministro do STF. Isso é do Senado. Letra B. Compete privativamente à Câmara, né? Letra B. Resolver definitivamente sobre tratados internacionais. Essa é competência de quem? Do Congresso Nacional. Julgar anualmente as contas do presidente. Congresso Nacional. Aí letra D. Tomar as contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso Nacional no prazo de 60 dias. Isso é essa mesmo, tá? Professor, não sabia. Pois é, você vai aprender agora e aí na hora de sua prova, as competências da Câmara, você já tem que ter elas na sua mente, tá? Por quê? Porque são muito fáceis, são poucas e se cair alguma coisa assim, compete à Câmara, você já tem que saber na ponta de sua língua. Tamo junto aqui? Vamos lá então? Primeira competência da Câmara aí é exercer um juízo de admissibilidade. Então anota aí, letra A, juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Olha, o que é um juízo de admissibilidade? Olha, quando tem um processo para começar, geralmente o responsável para julgar aquele processo, ele vai fazer uma análise dos requisitos para receber a petição inicial ali, para autorizar a instauração daquele processo, tá? Aí, essa análise dos requisitos, eu chamo de juízo de admissibilidade. Agora, o presidente da República, para ser processado, por exemplo, a Câmara deve autorizar. E essa autorização é só uma autorização para a instauração do processo contra o presidente. Então, a Câmara não está julgando, ela só está admitindo. Por isso que eu vou chamar de quê? Juízo de admissibilidade. Então, do que se trata esse juízo de admissibilidade? Anota aí no seu caderno. Juízo de admissibilidade trata-se de uma autorização realizada por 2/3. Trata-se de uma autorização realizada por 2/3. Uma autorização realizada por 2/3 dos membros da Câmara. Uma autorização realizada por 2/3 dos membros da Câmara. Uma autorização realizada por 2/3 dos membros da Câmara para instauração do processo contra o presidente da República, contra o presidente da República, quem mais? Isso, vice-presidente e ministros de Estado. Vice-presidente e ministros de Estado. Ministros de Estado. Então, ó, trata-se de autorização feita por 2/3 dos membros da Câmara para a instauração de processo contra o presidente da República,
o vice-presidente e os ministros de Estado. Continua aí, tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade. Tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade. Trata-se de uma autorização feita por 2/3 dos membros da Câmara para a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente e ministros de Estado, tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade. Então, essas autoridades, se forem ser processadas por crime comum ou por crime de responsabilidade, primeiro a Câmara tem que autorizar. E olha, pessoal, essa autorização depende de um quórum qualificado aqui, da maioria de 2/3 de seus membros, para que seja então instalado o processo. Não sei se você lembra, quando a Dilma foi processada por crime de responsabilidade, impeachment, antes a Câmara autorizou. Aí os deputados foram lá na tribuna e falaram assim, eu voto pelo sim, pela minha mãe, pela Sasha, pela Xuxa, voto pelo sim. A outra fala assim, eu, em nome dos poderes de Grayskull, eu voto pelo não. Então, naquele teatrinho que a gente viu lá, né, não se tratava nada mais, nada menos do que de uma autorização para a instauração de processo. O Temer passou em dois momentos por 2 autorizações dessas, só que a Câmara não autorizou. O Janot, o PGR naquele momento, ele propôs uma denúncia contra o Temer por crime comum, só que a Câmara não autorizou o processo. E também ele propôs aqui a instalação de um processo por crime de responsabilidade, só que a Câmara também não autorizou. Por isso que o Temer não foi processado nem por crime comum, nem por crime de responsabilidade, beleza? E por quê, pessoal? Isso é uma imunidade. Ele só pode ser processado se a Câmara autorizar. Beleza aqui? Vamos lá agora falar da letra B, segunda atribuição aqui da Câmara, tá? Competência privativa da Câmara. Anota aí, letra B, tomar as contas do presidente, tomar as contas do presidente da República, tomar as contas do presidente da República, tomar as contas do presidente da República. Só fazer um comentário aqui. Quem julga as contas do presidente da República? Isso, Congresso Nacional, meu querido. Anualmente compete ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República. Então, vamos lá. Então, quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Ocorre que, se o presidente não apresentar as contas para o Congresso Nacional dentro do prazo fixado, que é de 60 dias, a partir do início do ano dos parlamentares, que é chamado de sessão legislativa, então o presidente da República, ele será cobrado por quem? Pela Câmara, tá? Então é assim, ó, iniciada a sessão legislativa, que começa dia 2 de fevereiro, o presidente tem 60 dias para ir ao Congresso Nacional e apresentar suas contas, já que quem julga suas contas é o Congresso Nacional. E aí, se o presidente não vai, dentro do prazo de 60 dias, a partir do início da sessão legislativa, quem que vai bater nas portas lá do Palácio do Planalto para tomar as contas do presidente? Muito bem, a Câmara dos Deputados, tá? A Câmara dos Deputados no exercício, então, de sua competência privativa. Então, continuando no seu caderno, tomar as contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, não apresentadas ao Congresso Nacional, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro do prazo de 60 dias. Dentro do prazo de 60 dias, a partir do início da sessão legislativa, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro do prazo de 60 dias, a partir do início da sessão legislativa. A partir do início da sessão legislativa. A partir do início da sessão legislativa. A partir, então, do início da sessão legislativa. Então, olha, pessoal, eu devo apresentar as contas ao presidente, o presidente deve apresentar as contas ao Congresso Nacional, e se ele não apresentar dentro do prazo de 60 dias, a partir do início da sessão legislativa, quem é que vai lá bater nas portas do presidente? Isso, a Câmara dos Deputados. Beleza? Pessoal, essas duas são as mais emblemáticas da Câmara. Primeiro, o juiz de admissibilidade e segundo, tomar as contas do presidente. As demais aqui são da Câmara, privativa dela. Mas o Senado tem uma cópia só que é para ele. Por exemplo, quem elabora o regimento interno da Câmara? A Câmara. Agora, quem elabora o regimento interno do Senado? Não é a Câmara, é quem? O Senado. Só que é uma comum. Não sei se você percebeu aqui, o
regimento interno, só que aqui é o regimento interno da Câmara, que é o regimento interno do Senado, tá? Então já anota aí letra C no seu caderno, elaborar o seu regimento interno. Terceira aí, pessoal, quarta, né? Autoadministração. Então a própria Câmara vai dispor sobre a criação de cargos para a Câmara, a criação do cargo de polícia, o provimento do cargo, exoneração, concessão de licença, férias, ou seja, quem administra a Câmara é ela mesma, exercer então a autoadministração. E por fim, última atribuição da Câmara aqui, eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7 da CF. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7 da CF. Só muita atenção nessa competência da Câmara aqui, que eu já vi caindo assim, ó. Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República. Verdadeiro ou falso? De novo. Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República. Verdadeiro ou falso? Isso, muito bem. Está verdadeiro. Ô professor, é competência privativa dela? Sim. Ocorre que no Senado tem essa mesma frase. Aí escreve assim, ó. Compete privativamente ao Senado eleger membros do Conselho da República. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E tem essa mesma frase para o presidente da República. Está escrito assim lá no artigo 84, que competência privativa do presidente. Compete privativamente ao presidente da República nomear membros do Conselho da República. Ô professor, aí furou bagunça, porque é privativo de cada um? Sim. Ocorre que o artigo 89 é quem vai dizer que 2 são eleitos pela Câmara, 2 são eleitos pelo Senado e 2 são nomeados pelo presidente da República. Então eu pergunto, quantos são esses cidadãos que serão eleitos pela Câmara, pelo Senado e pelo presidente? 6 ao todo. 2 pela Câmara, 2 pelo Senado e 2 pelo presidente da República. Estamos juntos aqui, pessoal? Fechou? Então, tem 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos que serão eleitos 2 pela Câmara, 2 pelo Senado e 2 pelo presidente da República. Recapitulando então aqui, você já aprendeu, não é para esquecer, essas 5 competências da Câmara. Quais são? Juízo de admissibilidade por 2/3 para autorização dos processos contra quem? Presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Tomar as contas do presidente quando ele não apresentará ao Congresso Nacional dentro do prazo de 60 dias. A partir de quando? Do início da sessão legislativa. Elaborar o seu regimento interno, se auto-administrar e eleger membros do Conselho da República. São 2. Só que esses 2, geralmente, eles só perguntam quando você está estudando o artigo 89. O artigo 51 geralmente vem essa frasezinha aqui. Tamo junto? Mas se ele perguntar, a Câmara elege quanto? 2, tá? Então ela elege 2 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, para compor então o Conselho da República. Pessoal, tópico 5 aí no seu caderno, agora a gente vai analisar as competências do Senado. Então anota aí, tópico 5, competência privativa do Senado. Competências privativas do Senado. Competências privativas do Senado. Essas competências privativas do Senado estão no artigo 52 da CF. Artigo 52 da CF. E olha, o Senado ele tem aproximadamente umas 15 competências. 15 incisos, tá? Lá no artigo 52. Então o Senado, ele tem 81 senadores para fazer umas 15 coisas. E a Câmara tem 513 para fazer 5 coisas só, tá? Então, muita atenção aí, pessoal, porque o Senado ele vai ter mais atribuições. Vou colocar aqui as mais importantes, aquelas mais recorrentes em prova. A primeira delas é, então, julgar o crime de responsabilidade, tá? Julgar o crime de responsabilidade. E anota aí na frente aí, esse aqui é o nome do tópico, né? E anota aí, o que abrange essa competência aqui? Anota aí. Compete privativamente ao Senado, processar e julgar, compete privativamente ao Senado, processar e julgar o crime de responsabilidade praticado por, 2 pontos, compete privativamente ao Senado, processar e julgar o crime de responsabilidade praticado por, 2 pontos. Olha, pessoal, quais são as autoridades que, se praticarem crime de responsabilidade, serão julgadas no Senado? Muito bem, vamos colocar aí. O primeiro deles é o presidente da República.
presidente da República. Presidente da República. Então, o primeiro que será julgado no Senado por crime de responsabilidade é o presidente da República. Exemplo aqui, o Collor de Mello, que foi processado e julgado pelo Senado, condenado, só que ele não perdeu o cargo porque ele renunciou antes do finalzinho do processo. Só que o Senado o condenou para ficar inabilitado para exercer função pública pelo prazo de 8 anos, tá? Agora, a Dilma, ela também foi impeachmentada aqui, né? Pelo crime de responsabilidade, ela foi condenada, perdeu o cargo, só que o Senado interpretou que ela não viria a ser inabilitada pelo prazo de 8 anos, tá? Então, olha, julgar o crime de responsabilidade praticado por quem? Primeiro, presidente da República. Segundo, aí no seu caderno, vice-presidente da República. Vice-presidente da República. Terceiro, não, meu querido. Quem julga os ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, por crime de responsabilidade é o STF. Lê de novo aí, né? Então, deixa aí só um pouquinho que a gente vai para a próxima aí. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Julgar o crime de responsabilidade praticado pelo presidente e vice-presidente. Próximo aí. Ministros do STF. Ministros do STF. Ministros do STF. Próximo, membros do CNJ, membros do CNJ. Professor, o que é CNJ? Anota aí. Aqui, ministro do STF, né, Supremo Tribunal Federal, membros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Então, os membros do Conselho Nacional de Justiça, se praticarem crime de responsabilidade, serão julgados por quem? Pelo Senado. Próximo aí. Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Quem mais? Isso. Se eu coloquei o STF e o CNJ, eu coloquei o Conselho do MP. Quem é o chefe do MP da União? Isso, Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, PGR. Procurador-Geral da República. E aí eu coloquei aqui o presidente, o vice-presidente, vou colocar o advogado-presidente, advogado-geral da União. Advogado-geral da União. Advogado-geral da União, tá? Então, olha, pessoal, essas autoridades, se praticarem crime de responsabilidade, serão julgadas pelo Senado, tá? Então, ó, presidente, vice-presidente, ministros do STF, membros do CNJ, membros do CNMP, PGR e AGU, tá? Ô professor, e os ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica? Eu estou vendo aqui no artigo 52, eles estão aqui. Vamos anotar uma observação primeiro aí, tá, pessoal? Porque se cair isso, você tem que acertar. Você não pode perder uma questão muito fácil dessa, tá? Que é uma pegadinha que geralmente cai na prova. Vamos lá então? Observação número 1. Compete originariamente ao STF, compete originariamente ao STF, processar e julgar, compete originariamente ao STF, processar e julgar, o crime comum e o crime de responsabilidade, praticado pelos ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, um grifo aí, crime de responsabilidade. Então, eu pergunto, se o ministro de Estado praticar crime de responsabilidade, ele será julgado por quem? Originariamente pelo STF. Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica praticou crime comum e o crime de responsabilidade serão julgados por quem? Pelo STF. Então, muita atenção aí no crime de responsabilidade praticado por essas autoridades, porque eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não é pelo Senado. Ô professor, eu não entendi não e não concordo não, porque o artigo 52 tem aqui essas autoridades. Quer colocar então essas autoridades aqui nesse rol? Então coloca, anota aí, pessoal. Ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Olha, podemos colocar aqui? Sim, podemos colocar aqui se eles praticarem crime de responsabilidade,
conexo com crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República. Então, ó, eu só posso processar o ministro de Estado, comandante da Marinha Exército e Aeronáutica, no Senado, se eles praticarem crimes conexos com o do presidente ou do vice-presidente. Então, olha aqui, ó. O ministro de Estado praticou o crime de responsabilidade sozinho, STF. Comandante da Marinha Exército e Aeronáutica praticou o crime de responsabilidade sozinho, STF. Agora, eles praticaram juntamente com o presidente, Senado. Praticaram juntamente com o vice-presidente, Senado também, tá? Então, anota a observação 2 aí no seu caderno. Você tinha colocado que competiu ao STF, agora anota a observação 2. Essas autoridades, quais? Essas aqui, né? Ministro de Estado, Comandante da Marinha Exército e Aeronáutica. Essas autoridades somente serão julgadas pelo Senado, quando praticarem crime de responsabilidade, somente serão julgadas pelo Senado quando praticarem crime de responsabilidade conexo com o crime de responsabilidade do presidente ou vice-presidente, conexo com o crime de responsabilidade praticado pelo presidente ou vice-presidente, conexo com o crime de responsabilidade praticado pelo presidente ou vice-presidente. Estamos juntos aqui, pessoal? Beleza? Fechou? Então, eu coloquei desde que haja o quê? Uma conexão com o crime de responsabilidade praticado pelo presidente ou vice-presidente, tá? Então, deve haver aqui, pessoal, uma conexão para que haja o quê, pessoal? Esse julgamento pelo Senado dessas autoridades. Pelo amor de Deus, pessoal, não perca essa questão na hora da sua prova, não. Muito tranquilo aí, tá? Agora vamos aqui a algumas observações. A gente já sabe quem será julgado pelo Senado. E eu pergunto, pessoal, para que essas autoridades sejam condenadas por crime de responsabilidade, eu preciso de um quórum. Qual quórum? Isso, muito bem. 2/3 dos membros. Eu vou precisar aqui de 2/3 condenando, tá? E eu pergunto, quais são as penas que são aplicáveis no eventual condenação? Olha, as penas que são aplicáveis no eventual condenação são perda do cargo, e a segunda, inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. Quem preside a sessão de julgamento aqui no Senado? Sessão de julgamento do crime de responsabilidade. Não é o presidente do Senado, é o presidente do STF, tá? Então, o presidente do STF sai do STF só para vir presidir a sessão de julgamento aqui, presidente do STF. Sai lá do STF para vir presidir a sessão de julgamento aqui no Senado, tá? Beleza? Então, ó, para que haja condenação, 2/3 dos membros do Senado. Quais são as penas? Perda do cargo e inabilitação para exercer função pública pelo prazo de 8 anos. E para que haja condenação, qual quórum? 2/3 dos membros do Senado para que haja condenação. Beleza aqui, pessoal? Então, olha, para instaurar o processo, maioria absoluta. E para condenar, 2/3 dos membros para que haja condenação. Pergunto, essas penas, perda do cargo, inabilitação, são autônomas ou a inabilitação é acessória da perda do cargo? Muito bem, desde o julgamento do Collor de Mello, o STF já tinha dito que elas eram o quê? Autônomas. Por quê? O que aconteceu? Como o Collor pediu para sair, ele renunciou antes de finalizar o processo, o Senado continuou no julgamento, condenou e, ao condenar, como não tinham como impor a pena de perda do cargo, porque ele já tinha saído, então eles impuseram a pena de inabilitação pelo prazo de 8 anos para exercer função pública, tá? Aí o Collor recorreu, falou assim, não, se eu sair, não tinha como mais eu ser condenado. Só que o STF manteve a condenação e impôs o quê, pessoal? Manteve aqui a pena de inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. No caso da Dilma, o Senado interpretou essa autonomia que o STF havia referido e falou o seguinte, elas são autônomas e elas não são automáticas. Mas se você vir lá no artigo 52, parágrafo único, está escrito assim, ó, incorrerá em perda do cargo com inabilitação. Perda do cargo com inabilitação. Então eu pergunto, pela leitura, são ou não são? Essa aqui é ou não é automática? É automática. Ocorre que, como houve essa interpretação, hoje, para que eu imponha as duas penas, a gente vai fazer o quê? 2 julgamentos. Um julgamento para a perda e um julgamento para a
inabilitação. E no caso da Dilma, por exemplo, ela foi condenada à perda do cargo, mas não foi condenada à inabilitação, tá? Então elas são autônomas, essas penas são autônomas e não são o quê? Automáticas. São autônomas e não são o quê? Automáticas. Tamo junto aqui, pessoal? Beleza? Então deve haver 2 julgamentos aqui. Tamo junto? Beleza? Vamos agora para a próxima atribuição aqui do Senado, muito famosa aqui, que é a sabatina, tá? Vamos lá. Letra B, sabatina. Sabatina. O que é essa sabatina? Olha, é tipo uma prova oral, né, que o Senado faz para a escolha de determinados cargos no Brasil. Por exemplo, aqui, para a escolha do STF, os ministros do STF. Vamos lá. Quem nomeia? O presidente. Só que o presidente, ao nomear, esse indivíduo que será nomeado, ele tem que ser aprovado previamente pelo Senado Federal. E aí, nessa aprovação, o Senado Federal vai fazer aqui algumas perguntas, algumas arguições, né? É uma prova oral. Aí ele vai responder. Se o Senado verificar que ele tem notável saber jurídico, aí o Senado Federal vai aprovar por maioria absoluta de seus membros. Essa prova oral, então, que o Senado faz para a escolha de determinados cargos no Brasil, eu chamo de quê? Sabatina, tá? Sabatina. Então, já coloca aí no seu caderno, letra B, sabatina. Aí nós temos 2 sabatinas. Temos a sabatina do artigo 52, inciso 3, e a sabatina do 52, inciso 4, tá? Vamos analisar aqui, então, a sabatina do 52, inciso 3. Coloca aí no seu caderno, tópico 1, artigo 52, inciso 3 da CF. Qual a diferença dessa para essa aqui? Essa aqui, a arguição é pública, a pergunta, a prova oral é pública e a votação é secreta. Essa aqui, a arguição é secreta e a votação o quê? Secreta. Então já anote aí no seu caderno, tópico 1, 52, inciso 3. Essa aqui tem uma arguição. Essa aqui tem uma arguição pública e votação secreta. Arguição pública e votação secreta. Quais são os casos de sabatina cuja arguição é pública e a votação é secreta? Na verdade, a regra é essa. A única exceção é essa aqui. E só tem um cargo que a gente vai ser secreto, tá? Mas vamos colocar no seu caderno aí alguns exemplos. Primeiro, a escolha de alguns cargos do Poder Judiciário, tá? Por exemplo, ministros do STF, tá? Então, olha aqui, ó, exemplo, ministros do STF, ministros do STJ, ministros de alguns tribunais superiores, dos tribunais regionais federais do trabalho, tá? Depende de quê? De aprovação por quem? Pelo Senado Federal. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Bem, então a gente viu aqui alguns membros do Poder Judiciário conforme a Constituição Federal estabelece. Quem mais? O PGR, Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo presidente, mas para que ele seja nomeado, eu tenho que passar pelo Senado, uma sabatina no Senado, dentre membros já do Ministério Público, tá? Para escolha então do PGR, Procurador-Geral da República. Muita atenção aí, ó. Esse aqui pode cair também, ó. Presidente e diretores do Banco Central. Presidente e diretores do Banco Central. Presidente e diretores do Banco Central. Para a escolha do presidente do Banco Central, sabatina no Senado. Para a escolha dos diretores do Banco Central, sabatina no Senado. Quem mais? Muita atenção que o Tribunal de Contas da União tem alguns membros que são nomeados pelo presidente. Alguns são eleitos pela Câmara e outros pelo Senado. Apenas aqueles que são nomeados pelo presidente passam pela sabatina do Senado, tá? Então, coloque aí no seu caderno, membros do Tribunal de Contas da União, nomeados por quem? Pelo presidente da República. Nomeados pelo presidente da República. Nomeados pelo presidente da República. Estamos juntos aqui? E olha, tem outros casos aqui que a lei pode estabelecer, tá? Vou colocar esses casos aqui, são os mais recorrentes, e a lei pode estabelecer outros casos, e a sabatina será sempre pelo Senado. Quer ver um caso aqui? Esse caso é assim, ó. O advogado-geral da União, para ser nomeado, depende da sabatina da Câmara. Verdadeiro ou falso? Olha, primeiro,
O AGU, Advogado-Geral da União, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração, não precisa de passar por sabatina de ninguém. Mas você já poderia anular essa questão, porque a Câmara não sabatina ninguém. O único órgão que sabatina aqui no Brasil, né, é o Senado Federal. Então já vai no órgão que sabatina, porque geralmente ele coloca assim, ó, a nomeação do presidente e diretores do Banco Central depende de aprovação prévia do Congresso Nacional. Falso, porque Congresso Nacional não sabatina ninguém. Quem sabatina é o Senado Federal. Beleza aqui, pessoal? E aí, o AGU, na verdade, ele não passa pela sabatina do Senado, tá? Ele é um cargo de livre nomeação e exoneração, beleza? E agora, tópico 2 aqui, artigo 52, inciso 4 da CF, que é a sabatina do 4, né? 52, inciso 4 da CF. Nesse caso aqui, pessoal, a arguição é secreta, a arguição é secreta e a votação também é secreta. Arguição secreta e votação secreta. Agora, esse aqui é só um cargo no Brasil. Que cargo é esse? Anota aí. Chefe de missão diplomática, chefe de missão diplomática, chefe de missão diplomática de caráter permanente. Chefe de missão diplomática de caráter permanente. Chefe de missão diplomática de caráter permanente. Aqui é sendo sua prova, ó. Para nomeação, para escolha do chefe de missão diplomática de caráter temporário, depende de sabatina no Senado mediante arguição secreta e votação secreta. Falso. Por quê? O chefe de missão diplomática de caráter temporário não precisa passar pela sabatina aqui do Senado. Estamos junto aqui? Somente o chefe de missão diplomática de caráter o quê? Permanente. Arguição secreta e votação secreta. Beleza aqui? Vamos agora a outras atribuições aqui, elas são mais simples, tá? A gente viu as duas mais importantes do Senado, que são o julgar o crime de responsabilidade, as pessoas que serão julgadas, como que funciona o processo lá, tá? E a sabatina para a escolha de determinados cargos aqui no Brasil que tem que passar pelo Senado, mediante a arguição pública e votação secreta, mediante a arguição secreta e votação secreta. Lembrando que nesse caso aqui, só o chefe de missão diplomática de caráter o quê? Permanente. Agora, quem elabora o regimento do Senado? Ele mesmo. Então, anota nos cadernos aí, elaborar o seu regimento interno. Elaborar o seu regimento interno. Próximo, auto-administração do Senado. Quem administra o Senado? Ele mesmo. Exercer, então, a sua auto-administração. O que mais, pessoal? Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7 da CF. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7 da CF. Lembrando que a Câmara elege 2 e o Senado também elege quanto? 2, tá? Nos termos do artigo 89. E olha, tem uma aqui que é muito bacana. O STF, ele declara no controle difuso uma lei inconstitucional. Se o STF declarou uma lei inconstitucional, essa decisão no controle difuso tem efeito inter partes ou erga omnes? Muito bem, se é no controle difuso, o efeito em regra é o quê? Inter partes. Aí o Senado pode ir lá e suspender a eficácia dessa lei, a execução dessa lei, porque o STF tinha declarado o quê? Inconstitucional. Isso aconteceu, por exemplo, na lei de drogas, no artigo 33, parágrafo 4º. A lei de drogas vedava a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então, ele vedava a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Aí o STF declarou essa vedação inconstitucional. Só que foi num HC. Então, foi num controle o quê? Difuso. Se foi no controle difuso, essa decisão do STF só valia para quem? Para aquele indivíduo que recorreu, que chegou lá no STF. O que o Senado fez? Ele foi lá e suspendeu a execução dessa parte da lei que o STF declarou o quê? Inconstitucional. Então, a partir da resolução do Senado de 2012, acho que é a resolução 5 de 2012, a execução dessa parte da lei ficou o quê? Suspensa, tá? Anota nos caderninhos, suspender a execução, próximo aí, F, né? Suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. De lei declarada inconstitucional pelo STF. No controle difuso, tá, pessoal? Porque já no controle abstrato, o STF já declara e ela já tem feito o quê? Erga omnes. A lei já se torna o quê? Nula. Agora, no controle difuso, nós temos lá uma decisão que só vale para aquele processo. Aí o Senado vai imprimir efeito erga omnes àquela decisão do STF, tá, pessoal? Suspender, então, a execução da lei, né? Pode ser parte dela ou toda ela,
né? Pode ser uma expressão que foi declarada inconstitucional pelo STF, o Senado vai lá e edita uma resolução, suspendendo então aquela lei, tá? Imprimindo então efeito erga omnes a essa decisão que o STF tomou. Tamo junto aqui? Beleza? Olha, espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, então já aperta o play na próxima aula aí. Até mais e tchau!